Olá, queridos alunos. Eu queria lembrar com vocês hoje alguns conceitos, aquele comecinho da física, o que estuda física, alguns conceitos básicos que a gente nunca pode esquecer. Então vamos lá? Já peço que se ficar alguma dúvida, pode colocar comentário aí. Se não ficar, se gostou, não deixa de dar o seu like. Então, primeira coisa, o que estuda física? Então, a física é uma ciência que ela vai estudar os fenômenos da natureza, né? Então, a gente vai estudar os fenômenos físicos. Fenômenos físicos são diferentes de fenômenos químicos, porque nos fenômenos físicos, eles não alteram a composição da matéria, não alteram a composição das coisas. Então, eles podem ser revertidos. Enquanto que um fenômeno químico, você não tem como você reverter, não tem como você trocar de volta. Então, grandezas físicas são as comparações que a gente faz com o padrão para que a gente possa quantificar, possa medir o fenômeno que a gente está estudando. Então, a física é uma ciência, é considerada uma ciência exata. Por quê? Porque a gente usa um método científico. Então, não tem mais lugar para aquela coisa da antiguidade, onde tinha muita crendice, a igreja que determinava o que era certo, o que era errado, o que era verdade, o que era mentira. Então, tem que levantar uma hipótese, tem que provar através do experimento, e para poder então concluir que aquilo realmente é válido ou não, né? Isso é método científico. Então, para que todos os países falassem, tivessem uma mesma medida, para não ter muita confusão aí, por exemplo, quando você usa para medir polegada, geralmente a polegada era a polegada do rei, e aí às vezes um rei menorzinho tinha uma polegada menor, um rei maiorzinho tinha uma polegada maior. Eram grandezas que meio que variavam, eram medidas que não tinham uma exatidão necessária ao desenvolvimento. Então, antigamente, muito antigamente, dava para se viver assim, não tinha quase comércio entre as nações, então dava para viver de qualquer forma. Mas com o passar dos anos, aí se fez necessário lá para 1700 e tanto, fazer um sistema internacional de unidades. Então, foi estabelecido as unidades básicas. Então, unidades, e quando eu falo unidades básicas, é porque as outras unidades de outras grandezas são derivadas dessas grandezas. Então, comprimento é básico, né? Seria uma análise dimensional o L. Comprimento é metro, no sistema internacional o símbolo é M. Massa vai ser o quilograma, o símbolo kg, tudo minúsculo. Tempo, segundo, S minúsculo também. Intensidade de corrente elétrica, o ampere, que é a letra A maiúsculo. Temperatura, vai ser o Kelvin, que é a temperatura absoluta, é o K, sem aquele grauzinho, tá? Sem aquela bolinha de grau. Intensidade luminosa, é a candela, vai representar pela letra CD. Quantidade de matéria, é o mol, a gente vai representar por mol mesmo. E ângulo, a medida de ângulo do sistema internacional é o radiano, né? Que a gente representa ou por RAD ou por RD. É claro que nem sempre essas unidades vão estar de acordo com a necessidade. Vai ter hora que você vai precisar usar uma tonelada, vai precisar usar quilômetro no lugar de metro, né? Mas, em geral, são essas unidades que a gente usa, e as outras unidades, elas são derivadas dessas. Por exemplo, velocidade. A grandeza da velocidade a gente mede em quê? Metro por segundo. Ela deriva
da grandeza comprimento e da grandeza tempo, né? Então, com várias outras unidades vai acontecer dessa forma. Newton, unidade de força, vai ser o quê? Quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Agora, então, como se especificou isso, tem alguns prefixos que são importantes. Então, eu posso ter aqui, ó, prefixos para múltiplos, né? Tem mais, eu coloquei só alguns aqui. Hexa, letra E maiúsculo. Quando eu ponho esse E maiúsculo na frente, se eu colocasse E maiúsculo, M de metro, quer dizer que seria 10 elevado a 18º potência de metros. Peta seria o P maiúsculo, 10 elevado a 15ª potência. Tera, o T maiúsculo, 10 elevado a 12ª potência. Giga, o G maiúsculo, 10 eu multiplicaria por 10 elevado à sexta. Mega, o M maiúsculo, 10 à sexta. Quilo é o K minúsculo, equivale a 10 ao cubo. O quilo vocês têm muito costume de usar. O quilômetro, quilograma, esse K aqui na frente, o quilo, na frente do grama, quer dizer 1000 gramas. E tem os prefixos dos submúltiplos. A gente está acostumado com o mili, M minúsculo, milímetro, miligrama, é 10 a menos 3. Tem o micro, que é a letra grega mi, como símbolo, que é 10 a menos 6. Tem o nano, que é essa letrinha aqui, que parece um N, com a perninha mais puxada, 10 a menos 9. Tem o pico, que é 10 a menos 12. O fento, 10 a menos 15. O ato, 10 a menos 18. Então, geralmente, quando você estiver mexendo com alguma coisa muito pequena, você vai usar esses prefixos. Quando você estiver mexendo com alguma coisa muito grande, né? Quando você vai falar lá a potência de uma usina, você fala em megawatts, não watts. Então, essa aí é bom a gente dar uma lembradinha, né? Os ramos da física que a gente estuda. Mecânica, geralmente a gente estuda no primeiro ano, mecânica vai desde o movimento de partículas, elétrons, pósitrons, até movimento de planetas, né? Tudo que é movimento, mecânica é movimento. Aliás, toda a física é movimento, tá? Mas a ótica, esse movimento vai ser só da luz. Quando envolver luz, espelho, reflexão, eu estou mexendo com ótica. Ondas, o nome já fala, ondulatória, vai ser a parte de ondas, a acústica. Vai ser aquele transporte de energia sem que haja transporte de matéria. Eu tenho a parte térmica também, a física térmica, que vai mexer com temperatura e calor. Tem a parte de eletricidade, né, que é o movimento de elétrons, é o que faz a mágica da lâmpada acender, do computador funcionar. Então, a eletricidade. E tem a física moderna, né, que vai estudar mais a parte de relatividade, raio-x, essa física quântica, é a parte de física moderna. Então, no primeiro ano, geralmente a gente vê mecânica, ótica, ondas e a parte térmica a gente vê no segundo. E eletricidade, física moderna, geralmente é no terceiro ano. Então, para começar a mecânica ela tem 3 ramos. Tem a cinemática, né? O que é cinemática? É o estudo do movimento sem se importar com as causas. Tem a dinâmica, que vai estudar o movimento e o que está causando o movimento. E tem a estática. A estática vai estudar a ausência do movimento e por que não tem movimento. Então, vamos lá. Os conceitos básicos, vamos começar lá na cinemática. Os conceitos assim mais simplesinhos. Primeiro, ponto material ou partícula e corpo extenso. Como que eu sei quando que é ponto material ou partícula e quando que é corpo extenso?
Estão vendo as duas figuras aqui? Eu estou querendo me referir a um trem. Quando o que a gente está estudando, o tamanho dele é importante, ele é um corpo extenso. Agora, imagine esse trem atravessando uma ponte, o tamanho dele faz diferença, né? No meu estudo da travessia dele, se eu estiver querendo estudar o tempo, que, por exemplo, que ele leva para atravessar a ponte, o tamanho dele vai interferir, porque ele em relação à ponte, ele assim, ele tem um tamanho semelhante ou às vezes até maior. Agora, esse mesmo trem enorme, com vários vagões, se ele estiver saindo aqui do porto de Itaqui e se dirigindo até o Porto de Santos, ou não, Porto de Itaqui não, vamos falar que ele saiu aqui de Açailândia. Até ele chegar aqui, vocês acham que o tamanho dele vai ser importante? O tamanho dele não vai ser importante nesse estudo do tempo, por exemplo, que ele vai levar. Então, aí esse mesmo trem, que nessa situação de travessia de ponte, ele era um corpo extenso, aqui ele passa a ser um ponto material. Então, deu para entender a diferença, né? Ponto material é quando o tamanho não interfere no estudo. E corpo extenso é quando o tamanho interfere no estudo. Outro conceito muito importante é o de referencial, movimento, repouso e trajetória. Então, referencial é um ponto que a gente toma como referência. Sem referencial, não dá para a gente dizer que tem movimento ou que tem repouso. E nem determinar qual que é a trajetória. O que é trajetória? É a linha que o objeto vai determinar com o seu movimento. Então, a gente vai ter movimento se a distância entre o objeto e o referencial estiver variando. Se a distância entre o objeto e o referencial não variar com o tempo, então está havendo repouso. E que nem no caso aqui do avião. O pacote que está sendo jogado pelo avião aqui, ó, ele, em relação ao avião, ele está descrevendo uma trajetória retilínea. Mas em relação ao observador aqui na Terra, paradinho aqui, quietinho na Terra, ele está descrevendo uma parábola. A mesmo caso para o movimento, né? Então, para um observador dentro do avião, o rapaz aqui que está observando, ele está em movimento. É o rapaz que está em movimento em relação ao piloto, por exemplo, do avião. Esse rapaz está em movimento, porque ele é o referencial. Agora, em relação a esse rapaz, o piloto do avião é que está em movimento. Agora, em relação ao copiloto, o piloto está em repouso, né? Então, depende, a gente tem que ver se está variando a distância com o passar do tempo entre o referencial e o que a gente está estudando. E o último conceito muito importante também é a diferença entre distância e deslocamento. Às vezes eles são iguais, mas nem sempre. Distância vai ser a medida de todo o percurso desenvolvido pelo corpo. E deslocamento é a diferença de cotas, quer dizer, é a distância entre o ponto de chegada e o ponto de partida. Então, a gente trata delta, tudo que é delta na física vai ser o que tiver na frente, final menos inicial. Então, essa é a posição. Então, deslocamento vai ser posição final menos posição inicial. Então, enquanto a distância percorrida, vamos supor que alguém sai do prédio A aqui e chega em casa na casa B ali. Então, aqui, ó, todo esse percurso aqui, ó, somando todo esse percurso, é a distância percorrida. Mas o deslocamento vai ser a linha que une aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Então, esse é o delta S, é o deslocamento. Então, essas são algumas noções, né, introdução que a gente está lembrando do comecinho da física, ok? Até mais!